Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de equação, situando um pouquinho, como a gente fez nos vídeos anteriores, né? Esse conceito, ele foi estruturado, talvez pela primeira vez, por um grande matemático chamado Diofanto, né? Ele é um matemático grego, então a gente está falando novamente da matemática grega, né? Muitos historiadores dizem que Diofanto foi o primeiro algebrista, né? Ou seja, tratar de alguns problemas que envolvem a álgebra e que influenciaram outros ramos da ciência, como a física, a química e assim por diante. É interessante observar que o conceito de equação ele influencia grande área da ciência, né? E muitas vezes a gente encontra nas escolas, até pela experiência que a gente tem nas escolas, em todos os níveis, né? No ensino fundamental até o ensino superior, muitos alunos eles trabalham com a ideia de equação que influencia, como já falei antes, várias vertentes científicas como a química e a física, a ideia de equilíbrio de Newton e assim por diante. Mas o interessante de observar é que às vezes as pessoas elas resolvem as equações, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de equação do primeiro grau, resolvem as equações sem ter o conceito, né? Ou seja, o que significa efetivamente uma equação, não importa aonde está sendo aplicado, né? Se é num exercício, se é numa análise de um problema de forma prática. Muitas vezes as pessoas resolvem uma equação só no algebrismo, que nem como a gente costuma dizer, né? E esquecem um pouquinho do conceito, do que significa efetivamente uma equação. Então, estamos na matemática grega, mas claro que esse conceito tem uma influência bem grande no nosso momento histórico, né? Na maneira com que a gente enxerga os problemas da ciência e até mesmo da filosofia. Bom, eu tenho aqui construir com vocês um exemplo que envolve o conceito de equação para a gente fugir um pouco dessa lógica de simplesmente ficar repetindo regras de resolução de equação do primeiro grau. Então, eu tenho aqui 3 balanças. Não sei se vocês lembram, mas aqui esse meu desenho representa aquelas balanças de prato que eram comuns nos mercados, né, algumas décadas atrás. Mas o que vale aqui é a ideia de equilíbrio, certo? Então, para quem lembra, né, ou também para quem não lembra, mas então uma balança de prato, como é que ela funcionava, né? Eu tenho aqui no lado esquerdo um prato, né, uma superfície que eu coloco os pesos, né, que podem ser, por exemplo, em quilogramas, supondo, né? Então, aqui no lado esquerdo eu tenho 2 objetos que eu coloquei aqui, 2 quadradinhos verdes, né? Então, 2 objetos iguais. E 3 objetos que eu coloquei como bolinhas amarelas, né? 3 objetos no lado esquerdo, né? Ou seja, nesse prato aqui, então, eu tenho 2 objetos, 2 quadradinhos verdes e 3 bolinhas amarelas. No lado direito, eu tenho um objeto, que é o quadradinho verde, e 3 bolinhas amarelas. Vocês podem perceber que essa balança aqui, ela está em equilíbrio. Ou seja, o mesmo, se a gente fosse pensar em uma física newtoniana, né? O mesmo peso que eu tenho aqui no lado esquerdo, eu tenho também aqui no lado direito. Bom, se nós tivéssemos o seguinte problema. Quantas bolinhas amarelas equivalem a um quadradinho verde? Ou o contrário, a gente poderia pensar. Quantos quadradinhos equivalem às bolinhas amarelas? Quanto vale um quadradinho em bolinhas amarelas? E quanto valem as bolinhas amarelas em um quadradinho verde? Então, como é que eu consigo fazer essa relação, né, entre os quadradinhos verdes e as bolinhas amarelas? Então, ó, lembrando que a gente está nessa primeira balança de prato, a gente está numa situação de equilíbrio. A gente quer saber quanto equivale o verde, certo? O objeto verde, com relação às bolinhas amarelas, ou seja, os objetos amarelos. Então, ó, essa é a primeira situação da minha balança de prato. A segunda, o que eu fiz daqui para cá? Vocês podem ver que para permanecer o equilíbrio, se eu retirar objetos no lado esquerdo, eu preciso também retirar objetos no lado direito, certo? Então, observem o seguinte, desse primeiro estágio para o segundo, o que eu fiz? Eu retirei essas 3 bolinhas amarelas nos 2 lados, ó. Vocês podem ver, ó. Essas 3 aqui no estágio 2, elas sumiram, né? Desapareceu as 3 bolinhas.
Para manter o equilíbrio, eu também retirei as 3 bolinhas aqui do prato direito na minha balança de prato. Isso garante que o equilíbrio permanece o mesmo, certo? Bom, no meu terceiro estágio, eu até não coloquei aqui, mas eu vou colocar agora. Então, ó, aqui na minha terceira situação, eu tenho então a minha última balança de prato. Observem que, ó, na situação anterior eu tirei um quadradinho, certo? Para garantir a igualdade ou o equilíbrio, eu também tirei um quadradinho no lado direito. O que sobrou aqui então no meu terceiro estágio? Sobrou apenas um quadradinho verde no lado esquerdo e uma bolinha no lado direito. Ou seja, desenvolvendo essa formalidade, né? Ou seja, tirando de forma organizada os objetos no lado esquerdo e no lado direito, no final, aqui na minha situação 3, eu posso então dizer que um quadradinho verde, vou colocar aqui embaixo, ó, que um quadradinho verde equivale, um quadradinho verde é igual, né? É igual a uma bolinha amarela. Aqui surgiu um sinal importante, que na matemática a gente chama as relações de equilíbrio, né? Levando em consideração esse exemplo que a gente deu aqui de equilíbrio entre uma balança de prato, é uma situação de equilíbrio de forças, mesmo se a gente fosse pensar em física newtoniana. No final, eu encontrei então uma equivalência. Eu sei que a partir dessas relações de igualdade na matemática, um quadradinho verde é igual a uma bolinha amarela. Só voltando, pessoal, observem novamente esse critério que é bem importante para a gente entender o conceito de equação. Que eu tirei ordenadamente. Se eu tiro 3 bolinhas no lado esquerdo, eu tenho que também tirar 3 bolinhas do lado direito. Se eu tirar um objeto verde no lado esquerdo, eu tenho que também tirar um objeto verde no lado direito. No final, então, fazendo essas retiradas e mantendo o equilíbrio da minha balança de prato, eu tenho então que o objeto, que para mim o quadradinho verde, é igual ao amarelo. Bom, pessoal, o que isso tem a ver com equação? Vocês vão ver que tem tudo a ver. O conceito de equação está muito relacionado à ideia de equilíbrio. Vamos pensar agora, pessoal, nessa situação de equilíbrio da balança de prato, numa escrita algébrica. Supondo para nós, pessoal, eu vou usar uma linguagem que é bem clássica nos cursos que têm algum contato com as ciências exatas. Eu vou chamar, então, o meu quadradinho verde de x. Então, eu vou colocar aqui, ó, quadradinho verde é igual a x. A bolinha amarela, supondo que seja um peso e eu represente esse peso por números. Então, supondo que a bolinha amarela equivale a uma unidade de medida. A gente poderia pensar, por exemplo, em 1 quilograma, certo? Então, ó, o objetivo do meu problema é achar, se fosse quilograma, né? Problemas envolvendo unidade de massa, que é o quilograma, quantos quilogramas equivalem o quadradinho verde, né? Supondo que a bolinha amarela equivale a 1 quilograma. Eu não vou colocar aqui as unidades de medida, porque o objetivo é mostrar para vocês a relação algébrica mesmo, né? Então, ó, fazendo a leitura com essa nova linguagem que a gente acabou de definir, né? Então, ó, o quadradinho vale x e a bolinha vale 1. Fazendo essa escrita aqui algebricamente, então ficaria assim, ó, 2x. Por que 2x? Porque eu tenho 2 quadradinhos, mais porque todas elas estão na mesma balança de prato, né? Então, ó, mais 3 objetos que cada um equivalem a 1 quilograma, igual, que é matematicamente aquilo que a gente chama, aliás, é a escrita matemática, o símbolo matemático que designa equilíbrio, igual a x mais 4.
Observem, pessoal, que é uma equação do primeiro grau. A gente acabou de fazer a leitura dessa situação prática numa escrita algébrica. Então, ó, o 2x, que é o 2 quadradinho, mais 3 objetos, que são as 3 bolinhas amarelas, que a gente viu aqui, ok? É igual, porque está em equilíbrio, a x, que é 1 quadradinho verde, mais 4 bolinhas amarelas, como a gente falou antes, cada uma designando, por exemplo, se fosse 1 quilograma, né? Bom, pessoal, agora a gente está diante de uma equação e a gente poderia resolver isso de diferentes formas. A gente poderia pensar nas regras que a gente utiliza comumente nas aulas de matemática, que é passar as letras para um lado e os números para o outro, né? É muito utilizado essa maneira com que a gente designa a resolução de uma equação do primeiro grau, passar as coisas para um lado e passar as coisas para o outro lado, né? Trocando o sinal. São as regrinhas que a gente escuta muito nas escolas e nas universidades, né? Mas no fundo trata-se, como eu já falei antes, de um problema de equilíbrio, como, por exemplo, aqui a nossa equação, a nossa balança de prato. Então, aqui também vale a relação que a gente acabou de fazer. Mas eu vou utilizar aqui as regrinhas que a gente utiliza para resolver uma equação. Então, ó, para resolver uma equação, eu vou colocar as letras para o lado esquerdo. Então, ficaria assim, ó, 2x. Quando passa para o outro lado, vocês sabem que troca o sinal. Então, fica 2x menos x igual ao 4, que já está no lado direito, menos 3. Aqui eu estou usando, como já falei, as relações que a gente conhece nas resoluções clássicas da equação. Mas nesse contexto de escrita, a gente também poderia pensar na relação de equilíbrio que eu mostrei para vocês aqui nas balanças de prato. Da seguinte forma, ó, a gente poderia tirar um valor de x no lado esquerdo. Como a gente está numa relação de igualdade, eu tenho que tirar também um x do lado direito. Então, tudo que a gente fez aqui, certo? Nessa relação prática de uma balança de prato, também vale aqui para uma relação numa escrita já num formato algébrico, certo? Mas como eu estou querendo retomar também aqui as propriedades que envolvem e que são clássicas nas resoluções de equação do primeiro grau, então eu estou usando esse caminho com vocês, tá? Então, ó, letras para o lado esquerdo, troca o sinal, então fica 2x menos x, que é igual a x, igual 4 menos 3, que é 1. Bom, como não poderia deixar de ser, a gente encontrou, fazendo essa resolução algébrica, a mesma equivalência que a gente já tinha encontrado aqui, ó, numa situação prática envolvendo a relação de equilíbrio numa balança de prato qualquer, que esse aqui, claro, só foi um exemplo que eu acabei de mostrar para vocês terem, para vocês compreenderem a relação que existe entre essas relações de equilíbrio e a maneira com que eu escrevo algebricamente, nesse caso, e resolvo, claro, uma equação do primeiro grau. Eu não vejo problema nenhum as pessoas, os estudantes aí de modo geral, resolver uma equação do primeiro grau dessa forma. Só que acho também bem importante a gente saber o porquê que a gente está resolvendo uma equação dessa forma, né? Para a gente não ficar simplesmente repetindo um monte de regras que envolvem, nesse caso, a resolução de uma equação do primeiro grau e sem saber o que está fazendo, né? Porque isso aqui, essa parte aqui, o que eu estou mostrando para vocês, algébrica, se a gente não tiver uma construção conceitual, ou seja, saber que isso se trata de uma relação de equilíbrio, é fácil a gente cair aqui, ó, simplesmente num processo de resolução algébrico sem saber exatamente o que está sendo feito, ok? Então, a escrita matemática junto com um exemplo prático de se entender o conceito de equação, acho que fica interessante de a gente ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre esse conceito algébrico, certo? Esse conceito aqui que eu mostrei para vocês também é bastante simples, mas acho que o mais importante é a gente ter em mente o que significa, como já falei antes, efetivamente uma equação. Claro que essa ideia de equação depois tem uma larga aplicação dentro da história da ciência, a gente tem equações aparecendo aí em vários ramos diferentes, mas a ideia central do conceito de equação, ela vai se repetir, né? Com, claro, escritas mais complexas, matematicamente falando, né? Ou até em situações mais simples, em aplicações envolvendo a área tecnológica, por exemplo,
mas que no fundo trata-se aqui, de novo, eu mostro para vocês, de uma relação de equilíbrio, levando em consideração esse exemplo aqui que nós acabamos de explicar para vocês. Bom, eu não vou me alongar mais muito nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente pode falar um pouquinho mais sobre o processo de resoluções das equações, mas eu vou ficar por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.